Bacana. Bom, Marcelo, seja muito bem-vindo. Agora a bola está contigo aí. Muito obrigado. Vamos jogar esse jogo. Bom, antes de qualquer coisa, gente, é um prazer enorme estar aqui. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, esplêndido. Vocês me honraram, inclusive, né, a Miwa patrocinando meu filho que está aqui, né, o Noah. E é um prazer enorme. Vocês já tinham me convidado há algum tempo atrás, mas infelizmente por agenda, porque eu atendo, né? E termino meus atendimentos 10 horas da noite, era exatamente o horário que estava aqui. Né? Então fiquei muito decepcionado de não poder atender o pedido de vocês naquele momento. E depois eu vim pedir, né, esse tal de direito de resposta, que eu não queria em absoluto deixar um peso nesse podcast, muito pelo contrário, eu quero fazê-lo leve. Né? Eu trouxe uma série de documentos que eu acho que são documentos importantes, né, e que vão resgatar o nome de uma quantidade, os nomes de muitas pessoas importantes, né, e que infelizmente acabam sendo esquecidas. Né? Hoje, tudo que eu vou mostrar aqui perfaz, eu acho que 10% da minha vida profissional e da minha vida espiritual com o surf. Né? 10%. Né? Eu não tenho nenhuma pretensão em trabalhar com surf, né? Já trabalhei, não tenho nenhuma pretensão em trabalhar com escolas, com universidade, mas o surf foi muito importante na minha vida, muito importante, e continua sendo um templo de religiosidade. Né? Então, eu acho que esses documentos aqui, eles vão servir para a gente terminar com uma coisa que a Noelle Neumann, né, Elizabeth Noelle Neumann, chamava de espiral do silêncio. O que é a espiral do silêncio? É algo que todos os seres humanos podem ser vitimados. Todos nós. Né? Você sabe da verdade, o outro lá sabe da verdade, mas por algum motivo, por medo, por saber que se você se pronunciar, você pode perder alguma coisa, por covardia. Não estou falando vocês, tá? Estou falando todo mundo, né? Sim, todo mundo, né? Noelle Neumann, sim, né? Sim. Noelle Neumann. E daí você concorda comigo, ele concorda comigo, mas ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E os anos vão passando, e o silêncio vai gerando uma espiral. E isso é uma miséria no mundo. Isso é uma miséria na história do mundo. A história do Brasil, por exemplo. A história do Brasil é muito diferente do que se fala nas escolas. Os portugueses vieram aqui escravizar os índios. Cara, isso é uma explicação simplória, simplista, bocó. Os portugueses eram os malvadões e os índios eram os bonzinhos. Cara, vamos aterrizar. Né? Tinha português malvado, tinha português bonzinho, tinha índio bacana, tinha índio filho da puta. Né? A complexidade da vida é enorme. É enorme. Né? E faz aproximadamente 22 anos que eu tenho visto a história ser manipulada. Eu tenho visto a história ser totalmente deturpada. Qual história? A história do Brasil, como pesquisador, e histórias menores, como a história do surf em Santos. É uma coisa pequena, mas é bonito. Né? Isso aqui, uma quantidade enorme de pessoas sabem e conhecem, mas optaram por se calar. Né? Optaram por se calar. Eu estou aqui hoje para quebrar a espiral do silêncio, para falar coisas que muita gente queria falar, mas não fala. Né? Mas eu não vim aqui polemizar, eu vim resgatar pessoas que foram muito importantes na história de Santos, que foram muito importantes na história da minha vida, como o próprio Cisco. Cara, o Cisco continua sendo uma das pessoas mais importantes da minha vida. Se não fosse o Cisco, eu não sei onde eu estaria hoje. E eu vou contar essa história daqui a pouco. Né? É uma pessoa extremamente importante. Então, a gente não pode esquecer de uma coisa. Está aqui a história de uma vida. Está aqui a história de uma vida. E daí, você vive bem com um amigo querido durante 20 anos. E você faz muitas coisas bacanas com esse amigo querido. A gente pode falar também de uma relação marital.
Você vive com uma mulher, né, com um homem durante 20 anos, tem filho, forma uma família, tem uma história linda, mas todos nós somos falíveis. Eu erro, o Cisco erra, você erra, minha esposa que está aqui erra. Somos seres humanos. A gente incorre no pecado. E daí vamos imaginar que ocorra uma ruptura aqui, como houve comigo e com o Cisco, há 22 anos atrás. Na minha concepção, ele errou, eu errei, mas está superado por mim. Ele tem 65 anos, é um senhor. Eu tenho 55. Sou outro senhor. Meu filho está ali, minha esposa está aqui. E meu filho, minha esposa e minha mãe ficaram muito tristes de ouvir algumas coisas que o Cisco, que foi meu irmão, que foi meu amigo, né, falou de mim, querendo, de certa maneira, apagar tudo isso. Eu jamais vou apagar a tua importância na minha vida, cara. Isso é muito importante. Independente do que aconteceu. Muito importante. Mas eu transcrevi todo o podcast dele. Todo. Tá? Eu começo com um grande parágrafo. Palavras do Cisco, minutagem 26. Houve uma ideia lá na SEMES de colocar alguma coisa no surf. Não sei. Falei com o Bucão. Tem um menino aí que pode ser que ajude. Não sei, eu não tenho tempo. Eu estava shapeando na Labarre. Eu indiquei o Marcelo Arias. Ele acabou tendo uma ideia de fazer alguma coisa lá. A Glenda doou uns equipamentos. Mas aí não tinha lugar, né? Tinha caixa de pecúlio para fazer umas coisinhas. Né? Marcelo ficou lá alguns meses e logo veio alguma coisa que ele saiu. E eu não sei por que ele saiu. Essa parte eu não sei por que saiu. Nessa que saiu, me chamaram para ver se eu poderia assumir essa ideia. Essa pequena ideia de fazer alguma coisa com o surf. Nesse momento, é essa a fisionomia dele. Essa pequena ideia. Essa pequena ideia. Mas uma pequena ideia não basta. Você tem que ter alguma coisa, alguma capacidade. E daí ri. Para que você possa desenvolver um projeto. Que era meu, hein? O projeto. Um projeto não nasce de uma ideia. Você precisa compor pessoas que possam arrumar essa ideia. Ou seja, eu vou lhe dar um exemplo. Eu shapeei uma prancha no Prancha Oca e o Mudinho foi lá e deixou muito melhor, tá bom? E deixou muito melhor. Então, a partir do momento que tinha esse embrião, mas não tinha nada, é assim que ele fala, mas não tinha nada. Não tinha programa, não tinha conteúdo, não tinha o que se faz, não tinha o que se fala, não tinha como se ensina. Absolutamente nada. Bom, eu era professor já, e de educação física, e surfista. Daí partiu de mim a intenção de, deixa que eu resolvo. Daí eu vinha para cá, para o posto, com 6 meninos que ficaram meio que no ar. Então eu já ponho as cartas na mesa. Eu não concordo com uma palavra, eu não concordo com nenhuma vírgula. Primeiro que não era um menino, era um homem de 24 anos, né, que ele conhecia. Desde os 10 anos de idade, ele quase me pegou no colo. Nós éramos como irmãos. Isso que eu ia te perguntar, como se deu o encontro de vocês, Marcelo?
Eu vou contar mais lá na frente, né? Vou contar. Né? Mas não era um menino, era um homem, né? Um homem que já tinha saído de casa desde os 15 anos de idade, né? Não eram coisinhas, era um projeto, sim, fudido, diga de passagem, muito bacana. Não foi ele que me indicou, fui eu que indiquei ele. Tá tudo errado aqui, tudo errado. E a pessoa, que no caso era eu, que me considero capaz e me considerava capaz, e não um menino incapaz de tocar um projeto, né? Sabia exatamente o que estava fazendo, sabia exatamente o que estava falando, tinha um projeto, e eu vim aqui provar para vocês. Né? Pessoal, o podcast vai ser diferente, né? Por quê? Porque eu tenho 300 documentos. Porque não é a minha versão e a versão do Cisco. É a versão do Cisco e a verdade histórica. Então eu vim mostrar documentos. E mais uma vez, eu não estou aqui para falar mal do Cisco. Muito pelo contrário, eu estou para falar bem desse cara. Porque esse cara foi foda na minha vida. Muito importante. Muito importante. Mas isso aqui, se eu engulo, que exemplo que eu estou dando para o meu filho? Que exemplo que eu estou dando para o meu filho? Assim, tem coisas que se você cala, você consente. Eu estou calado há 22 anos. Mas o cara veio a público falar isso. Não precisava. Ele é um homem extremamente grande, grandioso. Grandioso.